Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sovaco Seco, um podcast em que eu e meus amiguinhos conversamos sobre Ordem Paranormal RPG, Hexatomb e qualquer outra coisa relacionada ao universo que o Summit criou. Eu sou o Spot, eu sou um artista, e quem são vocês? Eu sou a Ink, olá, eu faço desenhos também e a gente tá aqui com ele, o Static. Oi, eu sou o Static dos vídeos da internet. Oi, tudo bom? A gente tá aqui com ele. Com ele, o Static. Exato. Você esperava outra pessoa? Não, sempre fui eu. Sempre, desde o início dessa temporada. Eu queria começar, Spot e Static, a gente deveria, falar sobre, a recepção do primeiro episódio. Gente, muito obrigada de verdade pela recepção que vocês deram no último episódio. Muita gente comentou, muita gente no Twitter apareceu pra falar, nossa, que projeto legal, tava com saudade de um podcast de Ordem Paranormal. Estávamos também. A gente tá finalmente aqui agora com vocês, começando isso daqui, esse projeto grande, então é uma boa forma de introduzir. A recepção de vocês, do público, foi muito maneira, de verdade. Um beijinho pra Starfan, especialmente, que fez fanart da gente. Muito obrigada, Starfan. Ficou muito bonitinho. Na edição, eu não esqueci, vai estar fanart na tela aí. Pá, você não esqueceu, obviamente. Talvez eu esqueça. Talvez você esqueça. Caso o Static tenha esquecido, imagine uma fanart muito legal. Imagine uma fanart muito foda. Imagine uma fanart muito W na tela. W chat. Não. Lacre bafônico de voz. Labubônica. Não. Enfim, foi uma recepção muito boa. Eu adorei ler todos os comentários. Se vocês quiserem, deixem um comentário aí falando sobre... Deixem mais comentários, eu quero ler mais. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Static, você tem alguma coisa a falar? A recepção do episódio foi muito boa. Eu fiquei muito feliz que esse projeto tá dando certo. É uma ideia que eu já tinha há algum tempo. Então, eu fico muito feliz que ela finalmente tá funcionando. Mas antes da gente falar do elefante na sala, vulgo, último episódio de Hexatomb, eu tenho uma coisa a dizer. No primeiro episódio, eu disse que os episódios iriam sair toda quinta-feira às 6 horas, a partir, do primeiro. Esse provavelmente tá saindo quinta às 6. Entretanto, a partir dos próximos episódios, vão ser lançados quinta-feira, entretanto, vão ser lançados no intervalo entre meio-dia e 6 horas. Então, o episódio pode sair meio-dia, 1h da tarde, 2, 4, enfim. Em algum desses horários ele vai sair. Então, na quinta-feira, fique antenado no canal. Entre meio-dia e 6 horas, o episódio sai. E agora que a gente já tirou, várias coisas do caminho, falamos... Agora a gente tem um elefante na sala, um elefante bem grande, assim. Já vou começar colocando a roda. Damir. E aí? Damir! O primeiro, e do nada, o Damir. Eu sou um dos maiores fãs do Damir, porque só tem 3. Na moral, o Spot é literalmente o maior fã do Kaito e o maior fã do Damir ao mesmo tempo, tá ligado? Todo personagem que ninguém gosta, eu gosto. Qual é a sua opinião sobre o Boris, mano? Pior que eu gosto do Boris também, eu acho o Boris tão legal, mas isso é um assunto pra outro momento, talvez não, não sei, eu acho que o Boris é importante pro Damir. O que vocês acharam do Damir no episódio, gente? Cara, eu esperava que ele poderia surgir de alguma forma, mas eu não esperava que ele seria o sacrifício da galera ali, entendeu? Muito doido. A volta dele, toda a introdução dele, aquela retrospectiva, ao invés de do Selbit começar com uma retrospectiva padrão do episódio, ele começou com uma retrospectiva do Damir, como que ele chegou até ali. E ele só revela no final que é o Damir. Nossa, que incrível. E as artes da retrospectiva do Vito, que o Vito fez, ficaram fenomenais, assim, de verdade. Ficaram labubônicas. Ficaram muito labubônicas, divônicas, mesopotâmicas. Então é muito doido a gente ter essa história de volta e ver o diabo. O Basté é um safado. Ele gravou coisas nesse episódio, Então, eu acho que ele gravou depois. Acho que ele gravou depois do episódio. Mas é um safado mesmo assim. O ponto é que ele gravou como o diabo, entendeu? Será que a gente sabe que é gravado. Será que Hexatomb já acabou? Talvez, dependendo de quantos episódios tenham, a gente sabe que eles estão alguns episódios na frente, porque a Bagi pintou o cabelo e demorou, 2 episódios pra aparecer. Pelo escopo do geral, pelos finalmente que a gente tá chegando agora, A gente tá chegando no episódio entre os vampiros e os assassinos. Sim, eu acho que deve ter acabado já de gravar, provavelmente.
Talvez já tenha acabado. Ou, né, talvez o Selbit invente, né, de falar: o último episódio de Hexatomb vai ser ao vivo. Eu acho improvável. Eu acho improvável. Eu acho improvável também, mas é insano como eles basicamente passaram pelo dia inteiro em um só episódio. Isso nunca aconteceu antes. Foi tipo quase o dia inteiro de Hexatomb só em um episódio. Papo reto. Foi bem interessante. Mas antes da gente começar a falar disso, eu só quero falar. O final do Damir, por mais que tenha sido triste, porque eu, pessoalmente, gostava muito do Damir, eu adoro arcos de redenção, arcos de penitência, vamos dizer assim, que um personagem que fez coisas ruins tenta se redimir, tenta, sabe, não fazer mais coisas ruins. Eu achei que foi um final digno, porque, saca, o LJ já falou várias vezes que ele não gosta tanto do Damir e tal, né? Não tava interessado em interpretar ele mais uma vez, que ele também já falou várias vezes que ele prefere muito mais o Chico também, né? E a gente sabe que provavelmente o Chico tá vivo, porque a Van 2.5 aparece no começo de Hexatomb, episódio 2, antes deles irem falar com o Jeremias. Então o Chico está vivo e provavelmente está na ordem, já que a Van foi resgatada e o Dante apareceu no final de Sinais. Por causa dessa situação toda, eu achei que foi um final digno pro Damir. A gente conseguiu ver um pouquinho dele conversando com os vampiros, como que é a mentalidade dele, e como ele, francamente, ele nem se importava mais com viver. Tipo, a primeira chance que ele teve de beber o sangue, ele não bebeu, porque eu imagino que ele nem, tipo, ele nem tava prezando tanto pela própria vida assim. Eu imagino. Ele já... Ele tava como é que chama isso? Carcomido. Ele tava todo fudido, entendeu? Ele tava todo desgramado. Eu vejo o Damir daquela maneira, tipo, parece que ele tava, sei lá, não tava, tipo, se importando. Eu entendo que o Diabo, ele apareceu lá, mas uma coisa que eu fico pensando é, o Diabo apareceu pro Damir no mesmo dia que ele apareceu pro Kian? Provavelmente, né? O que aconteceu? Ou o Diabo apareceu lá no mesmo dia, o que aparentemente foi bem depois, já que o Damir ficou alguns dias preso, né? Eu acho que mais de um mês, provavelmente. Ou o Diabo Henry invadiu lá 2 vezes. O que, tipo, caralho. Tá ligado? Tipo, como que uma relíquia invade a ordem 2 vezes e os filhos da puta não notam? Não sei se notaram também. Assim, vamos ser honestos. Se ele consegue invadir uma vez, ele consegue invadir uma segunda. Mas não notaram? Tipo, a galera, tipo, o Dante não falou, tipo... Eu sei. É que eu não sei se o Dante consegue sentir o ki do diabo, né? Quando ele tá próximo. Mas enfim, né? Tipo, eu imagino que quando passa próxima a um local, tipo, ela deve deixar um rastro, tipo, caralho, parece que consigo sentir aqui que o diabo passou por aqui. Porra, então... na moral, tinha Kian, a relíquia do anfitrião e o diabo e a relíquia da magistrada no mesmo lugar, vulgo base da ordem. Tipo, imagina como esse lugar tá ligado? Olha essa resenha. Resenha demais. Gosto do crítico que eu falei isso. Enfim. Falando de algumas coisas, né? Falando que no assunto lá de coisas prováveis e improváveis de acontecer, o método, né, que o Damir foi levado pro Hexatomb, né? O Selbit narra que o Damir se tornou um receptáculo por pouco tempo, ou seja, por um momento o Damir carregou o trono do diabo, assim como o Henry e assim como o Kaito, né? Que o Selbit tinha mencionado isso no outro episódio. E basicamente, que eu fiz um vídeo sobre isso, falando disso um pouco antes do episódio lançar, na sexta-feira. O profeta. Literalmente, profecia ali. Eu literalmente acertei todos os plots do episódio no meu vídeo. Muito bom. Mas basicamente, eu vi muita gente com algum pouco tipo de dúvida. O que aconteceu foi basicamente isso, né? O diabo forçou a relíquia, né, no Damir, que isso é um bagulho que a gente tinha visto em um documento de calamidade, que a relíquia do diabo pode fazer isso, se achar que o receptáculo é digno. Então o Damir era digno pro negócio. E os receptáculos do diabo se tornam os estigmas de sacrifício. Uma coisa que eu vi muita gente falando é que quem vai pra lá é porque fez um pacto com o diabo por conta de um comentário, né? Mas não necessariamente. O Damir não fez nenhum pacto. O Damir só carregou o trono porque o Henry Diabo, só o diabo, enfim, falou que achou que ia ser muito do balacobaco, tá ligado? Inclusive, essa é uma discussão interessante. Tipo, o Bastet tava dublando o diabo. Isso não aconteceu em Calamidade. Ou seja, por quê? Será que é só uma mudança de... Tipo, ok, vamos deixar o Bastet dublar o diabo agora, tá ligado? Ou... Porque eu sinto que a implicação no final de Calamidade era o Bastet vai fazer o Henry, o Selbit vai fazer o diabo. Mas agora tá meio vago, né? Agora tá meio vago, mas eu acho que considerando, talvez o pensamento de quem dubla o diabo tenha mudado com o tempo na cabeça do Selbit, ele tem achado que fazer o Bastet dublar ele faria mais sentido. E também eu penso que possa ser uma coisa, tipo, Hexatomb é uma temporada que tá trazendo muita gente nova pro fandom, apesar de ser uma temporada que eu sinto que pra você ter a melhor experiência de consumir ela, você tem que ter assistido as outras temporadas. Mas enfim, ela trouxe muita gente pro fandom. E se fosse o Selbit, pra alguém novo que assistiu, se fosse o Selbit fazendo o diabo, espectadores
leitores novos não iam pegar que, tipo, o diabo e o Henry têm alguma conexão, ou não iam entender isso, que talvez todo o receptáculo tenha sido o diabo em algum momento, ou tenha sido a figura misteriosa. O Damir comenta sobre matar o diabo, né? Porém, talvez fique um pouco difícil de fazer uma coisa contra, apesar do diabo ter sido mencionado no outro episódio também, mas talvez fosse difícil em fazer a conexão, que, tipo, o Henry foi o diabo. Colocar o Bastet pra dublar o diabo Henry faz com que até quem é viewer novo faça, é o Henry. É o Henry ali. O Henry levou. O Henry? Então, tipo assim, uma coisa que eu gostei muito também de notar é como eles mostraram como é a vida de um prisioneiro na Ordem. Nossa, o jeito sim. como as celas, elas são revestidas de um material que você não consegue desenhar de nenhuma maneira. É tudo, tipo, com nenhum fluido corporal que o Selbit falou. Eu achei engraçado isso. Tenho medo dos ocultistas da Ordem. Ele que tentou mijar um ritual. Mano, é foda. Mas assim, e aí, tipo, eles têm papéis de livros que eles entregam pro pessoal. E assim, eu acho isso legal, tipo, que eles entregam livros pro pessoal poder ler e aproveitar o tempo na cela. Eles tratam até que bem os ocultistas da Ordem. Tem uma opinião forte sobre isso. Eu acho que eles não tratam bem nenhum ocultista. Eu acho que o Damir era um caso especial por conta que ele ajudou a derrotar o Kian. O Dan, tipo, narrou no último episódio, né, que ele entregava livros pro Damir, que ele... pra ele e tal. Então, tipo, eu imagino que o Damir tinha um tratamento especial. Porque prisioneiro VIP. Exato, porque, tipo, eles também planejavam colaborar com o Damir no futuro. Agora não mais, né, porque morreu, enfim. Mas eles planejavam colaborar com ele depois, caso eles precisassem da ajuda dele. E eu imagino que talvez Calamidade comece com eles descobrindo que o Damir sumiu, morreu, tá ligado? Talvez Calamidade Parte 2 comece dessa maneira. Então, uma coisa que me deixa curiosa. Os sacrifícios, eles não vão pro Exatombe da mesma maneira com tributo, né? Eles só vão. Eles só aparecem lá. Ao que parece, ele só aparece lá. O diabo força, ele se força na pessoa, a pessoa vira, né, começa a carregar o trono, e aí depois que ele deixa de ser a pessoa, ela vai pro Exatombe de algum jeito. Não sei se ela teleporta pra lá, se o diabo vai pra lá e deixa ela lá... Enfim. Isso foi bem interessante porque a gente finalmente viu alguém virando um sacrifício, né? Tipo, como que é a experiência de um sacrifício chegando no Exatombe, né? Que foi muito bom, além de responder como que seria o fim da história do Damir, né? Que eu tava curioso, pessoalmente. E isso tava na nossa cara o tempo todo, né? De como que o negócio dos receptáculos funcionava. Porque na narração do Henry, quando ele aparece, o Selbit narra alguma coisa na linha, eu não vou saber dizer com exatidão o que ele disse, mas ele narra alguma coisa na linha, tipo, tantos sacrifícios, tantos receptáculos, tá ligado? Alguma coisa nessa linha, assim. Então, tipo, tava na cara no nosso tempo todo. A gente só precisava prestar um pouco de atenção, porque quando eu fui gravar o meu vídeo, né, de teoria, eu fui revisitar, e eu só revisitei a narração do Henry, porque eu fui meio bobo, eu só revisitei ela, tipo, quando a gente tinha terminado de gravar o vídeo. Eu falei, caralho, não vou falar disso, mas enfim. Mas será que por causa que ele virou um sacrifício, o Damir não tem algo parecido com o Henry, com o Caído, que ele vira um diabão, assim? Não, sim, ele virou um diabão. Ele virou um diabão. Só que o Selbit fala, você se torna um receptáculo, mesmo que por pouco tempo. Tá ligado? Mas tipo, será que ele tinha tipo uma versão diferente? Eu queria muito ter visto um Damir. O LJ já falou que eles poderiam ter salvo o Damir em live, e eu acho que se eles tivessem salvo o Damir ia ter uma intenção assassina também, que talvez seria a armadura de sangue, porque ele tinha armadura de sangue também. Tipo, eu imagino que ia ser armadura de sangue, mas é que o nome da armadura de sangue do Damir tem outro nome, não, o nome é Horus. Então, armadura Lukik. Então talvez tivesse alguma coisa envolvendo com um pássaro, né? Porque quando ele invocava a armadura de sangue, ele fazia uma águia que ia tipo, na pessoa e ficava. E assim, a morte do Damir, num geral, eu acho muito pesada. É muito carregada, sabe, aquela morte. Você sente aquele peso, aquela dor que é... Você vê um personagem que a gente conheceu no passado sendo tratado como se não fosse nada. Eles jantaram o Damir. Eles pegaram... O Raziel pegou... coração. O Raziel olhou pro Damir assim e falou... Não. Ele já pelo menos umas 3 comidas e 3 águas. Não, Damir, foi de 3 águas, 3 comidas. Foi de 3 águas. Mas eu acho que uma coisa, né? Aparentemente, assim como o Spot disse, né?
o Damir, ele podia ser salvo em algum outro momento. Eu imagino que as narrações que o Cellbit fez pro L Joga talvez tenham sido em dias diferentes. Porque ao que parece, o L Joga ele ia pro estúdio, pra caso eles fossem lá nos vampiros, o que era uma possibilidade improvável, mas que sempre podia acontecer, já que Hexatomb é sandbox. E caso eles fossem pra lá, provavelmente ele ia chamar o L Joga pra mesa, né? Aí o Damir estaria lá. Eu não acho que foi em dias diferentes, porque o L Joga falou que não maquiaram ele todos os dias. Só maquiaram ele pra aquele dia. Ah, não ouvi isso. Coisa interessante de pensar também é que durante a gente ver o POV do Damir, no meio do episódio, a gente viu a rota inteira dos vampiros, né? A Sabara saindo primeiro pra recurso, depois ela volta, aí saem 4 pra matar os pássaros, eles voltam, a freira vai lá, pede pra ele confessar, e o Damir falando sobre ele fala que não quer confessar primeiramente, e aí a freira, tipo... E é muito interessante que enquanto eles se... comem os pássaros, eles começam a aprender o idioma através do paladar. Isso é muito doido. Tipo, como eles estão lentamente, adquirindo conhecimento por meio da carne. Eu achei isso muito legal, porque a impressão que deu é que eles já sabiam falar. Só que o Cellbit falou, eles parecem bebês aprendendo a falar. Eu fiquei, caraca! Isso me lembrou uma parada meio... Hunter x Hunter, no arco das formigas, né? Que elas também adquirem coisas e capacidades conforme elas comem presas, né? Isso é uma coisa interessante. Elas adquirem habilidades conforme elas comem 3 comidas e 3 águas. Exatamente. Mano, não. Na minha opinião, um dos conceitos mais aterrorizantes que foram apresentados em Ordem, de você despertar coisas através de você devorar alguém, tá ligado? Teve os vampiros, saindo e aí a Sabara saindo sozinha, não voltou mais. Eu me pergunto se eles aprenderam mais coisas devorando a galera. Será que eles aprenderam alguma coisa do Damir? Então, é isso que eu tava pensando. O Damir, assim, ele morreu, beleza, mas... eu acho que dá pra dizer que ele era, né, um dos personagens que, narrativamente, por conta, né, do passado que a gente viu, era um dos personagens mais poderosos dentro do Hexatomb. Ele só caiu de cair no pior grupo possível. Sim. O Henry também, acho que é tão poderoso quanto ele. Eu acho que o Damir teria sido nerfado pra participar do Hexatomb, igual o Henry foi. Talvez. Talvez tivesse sido. É que assim, mas mesmo sendo nerfado ou não, ele ainda assim era um dos personagens mais poderosos que estavam lá, tipo, em comparação, sei lá, ao Nando, ao Kaito, ao grupo dos Coraças, até um pouco dos Killers, assim, ele é um, tipo, o Henry não, ironicamente, é o personagem mais forte, entre aspas, do Hexatomb, não só falando em questão de ficha, mas em questão de lore, né? Coisas. Em lore, exatamente. Em lore, ele é o mais forte de lá. Eu imagino que o Damir seria, tipo, o segundo, e talvez os vampiros tenham aprendido coisas devorando ele. Talvez tenham aprendido informações, segredos do próprio diabo, que talvez o Damir soubesse, coisas da Ordem, rituais... tá ligado? Secretos dos que vieram antes deles, mas... Inclusive, no final do episódio, quando eles jantam e devoram o Damir, é o Raziel que recebe o sacrifício. É o Raziel, né? E ele vira o sacrifício. Ou seja, o Raziel tá pouco se fudendo se ele vai morrer ou não, sabe? Tipo, isso é muito interessante. Que, tipo assim, porque no 6º dia, o sacrifício obrigatoriamente tem que morrer. E se ele, tipo assim... tá com essa ideia de, tipo, não, eu sou sacrifício, ele tá muito de boa. Um detalhe interessante também é que, considerando o tempo, o banquete começou antes do Kaito morrer, com certeza. O banquete provavelmente eles estavam... uma coisa que é bizarra, eles provavelmente estavam devorando o Damir vivo. Será? Porque a Alvira falou que não quer que ele sofra. Mas assim, o que isso significa, né, vindo dela? O que isso pode significar? Então, é por causa que, tipo, o Kaito morre, dá pouco tempo, e aí... tipo, eles ainda estão no bunker, tá ligado? E tipo, eles ainda estão no bunker e, tipo, eles narram que o negócio... tipo, eu não imagino que... eu imagino que o banquete já tinha começado antes do Kaito ser morto. Então, provavelmente começaram a devorar ele, talvez não necessariamente pensando que eles iam virar o sacrifício, mas não se importando se eles virariam. Penso que a ideia, talvez original, não tenha sido virar o sacrifício, mas eles estavam cagando se virasse também. Assim, eu acho que eles devoraram por causa do sacrifício ter morrido no dia já.
É que eu achei Foi meio rápido, né? foi meio rápido pra eles devorarem o corpo inteiro. Mas é que também o episódio é muito rápido, né? Já tava bem tarde. Eu acho que seria muito interessante se eles tivessem devorado o Damir, não importa o que acontece. Porque isso ia fazer basicamente com que todo mundo ia estar se preparando pra lutar contra os vampiros naquele dia. Eles iam se preparar, e aí, eles mataram o Damir, e tipo, uai, como assim? Qual é a recompensa que o estigma dá pro caso você... A recompensa do estigma do Kaito? O que ele faz? O estigma do Kaito, se eu não me engano, ele falava que se você matasse 2 pessoas no mesmo dia, você recebia uma recompensa. A gente não sabe qual é a recompensa. O labirinto, matando 3 pessoas na guerra dos psicólogos. Nossa. A gente vê o Raziel se tornando sacrifício e, mano, ele vai dar um trabalho. Ele vai dar um trabalho, porque agora ele pode atacar de dia, né? Ele Então, pode fazer exatamente o mesmo plano que o Henry tava pensando em fazer. Gente, a gente tá fudido. É bom que o Cristino seja o ser mais zica da galáxia, porque nós não vamos conseguir tancar. Literalmente agora tem um vampiro que consegue andar de dia. Olha que legal. Olha que foda, mano. O cara conquistou o sol, mano, de um jeito diferente. Mas puta que pariu. O maior clichê de filme de vampiro, só que diferente. Caralho. É verdade. O Raziel não pode morrer Ele não pode morrer de dia. Não pode morrer de dia, é verdade. Só que sabe um negócio que é engraçado? Eu tenho certeza. Os jogadores no próximo episódio, eles não vão saber Eles não que o sabem. Raziel... Então, eles não sabem que o Raziel herdou o estigma. Então, eles vão continuar com o plano de atacar de dia e eles vão todos se fuder. A gente vai morrer. Cara, assim, é que eu acho que, tipo, no geral, eles podem sim atacar de dia e matar o resto dos vampiros e deixar o Raziel por último de noite. Mas qual que é a chance disso acontecer? Tipo, eles têm que estar afastados do Raziel por algum motivo, e aí eles têm que conseguir tancar todos os vampiros ao mesmo tempo. Menos o Raziel. Tipo, eles literalmente têm que tirar o Raziel do combate, o que eu acho improvável, já que o bicho dá TP na tua frente. Tá ligado? Tem uma maneira de deixar todo mundo curado até a próxima luta. Gente, só tem um jeito de se curar. jeito de se curar. Okay, Ela tá fudido, sabe? Tipo, tá todo mundo fudido. Tem um jeito, sabe? Eu entendo o meme da mecânica da Escarlata, né, mas... Em tese, não. Não, eu tô brincando, pô. Que isso? Não, sim. Eu entendo o meme, eu entendo o meme. É que tem muita gente que pensa que isso é realmente uma solução extremamente plausível. A Kemi e o Eloy ganharam vida, porque eles se beijaram. Eles ganharam vida, só que o lance não era só aquilo. O D8 era um acréscimo. O lance é que o descanso na base dos coraças era muito melhor, que ele curava pra caralho, mais o D8, tá ligado? Fazer atos, ou tipo, por exemplo, o lance de Eloy vai só... Fazer atos libidinosos, né? Ou tipo, por exemplo, se beijar, que nem a Kemi fez com o Eloy, curou só um D4, não curou os outros 30 de vida que a Escarlata curava, tá ligado? Mas isso porque eles descansaram, era luxuoso, teve isso. Pra mim, essa ação extra que você faz pra descansar é tipo o equivalente a relaxar, só que relaxar 2 vezes, tá ligado? Tipo, 3 comidas. Quando você come 3 águas e 3 comidas no mesmo dia e ainda sacia sua sede de novo. Ok, mas sei lá. Eu não faço ideia como eles, tipo, o episódio vai começar e eu acho que eles vão começar a teorizar. Ok, o que aconteceu? Como assim? Ó, eu tenho a impressão de que eles vão culpar o Giovanni na hora. Sim, eles vão falar, o Giovanni matou o sacrifício dos vampiros. O Giovanni matou o sacrifício dos vampiros, meu Deus. Nossa. É exatamente isso que eles vão teorizar. Eu acho que eles não vão teorizar que os vampiros mataram o próprio sacrifício. Nunca. Eles nunca vão ver. Mas o Giovanni... Mas eu acho que todo mundo vai olhar pro Giovanni. O Giovanni mataria o sacrifício dos vampiros? Ele tem isso? Essa capacidade de estar... Então, é que eles estão com muito medo do Giovanni por causa da parada da Cleo. Então eles estão tipo, nossa, o que o Giovanni tá fazendo? Eles podem pensar que o Giovanni tá com um plano maluco pra caralho, tá ligado? Aí, tipo, eles, sei lá, eles inventam assim, ó, mano, o Giovanni deve ter invadido lá, transformado no vampiro, aí ele tava junto com a Gano. E o Pombo ajudou, e o Cristino também. Entrando, carregando o Giovanni, a Cleo. E aí o Kaiser apareceu e falou, Cinerária! Aí depois que o Kaiser aparece, o Chris fala, menino! Nossa, cinema, eu adoro. Aí o Dalmo revira
Steve! Nossa, isso seria incrível. Dito isso, gente, vamos continuar mencionando sobre outros aspectos do episódio. Eu acho que uma coisa a salientar, primeiramente, são as duas cenas diferentes que a gente teve nesse episódio, que foi o pessoal da casa e o pessoal que foi explorar. Pra mim, o observatório era uma maneira de você observar. Não me diga. Mas, assim, tipo, tava todo mundo falando, quem me fica. Gente, poderia qualquer pessoa ficar naquele observatório. Inclusive, eu sinto que pessoas que estavam machucadas ficar naquele observatório ia ser muito benéfico, porque eles iam se curar lá, né? Então, tipo, eles iam descansar muito bem lá no observatório. Eu não sei, tipo, eu acho que a Kemi ficar de novo foi uma escolha não muito pensada, mas de qualquer maneira, eu sinto que eu não acho que poderia ter sido diferente. Eu acho que o Aguiar era necessário no bunker. Assim, e também a Kemi ficar nos permitiu ver ela interagir com o Eloy, né, na casa e tudo mais. Sim. Isso, tem isso. Narrativamente fez sentido a Kemi ficar porque ela é a melhor em colher informações narrativamente, né? Faz sentido com a personagem também, caso fosse necessário, por exemplo, atirar em alguém, faria sentido ela estar lá também, tipo, que ela veria, por exemplo, alguém de longe, só ia puxar o gatilho que ela tava em cima, que ela tem um sniper. Eu queria adicionar uma coisa na cena do bunker. Henry, você começa a lembrar do seu passado após cair do buraco. Henry, você falhou no teste, Henry. Você morre permanentemente caindo do buraco. Não! O sacrifício pedra. Mano, imagina se isso tivesse acontecido. Imagina se o fucking Henry, personagem, boss de desconjuração, antigo receptáculo do diabo, teve tipo uma cena mó aura no começo do episódio, morresse caindo da porra de um buraco aleatório. Então, eu genuinamente não sei como que, tipo... Porque, assim, eu entendo que em termos de game design tem que ter o perigo de morte, mas eu não sei como é que o Celt ia narrar uma morte satisfatória pra qualquer um dos três. Imagina, o Aguiar rola 3 uns nos dados dele, e aí o Celt fica mó sério, começa a música triste. Aguiar, você começa a lembrar do seu começo. Enquanto ele cai na porra do penhasco. Mano, nossa, que tristeza, cara. É tipo assim, mano, eu lembro de Nata Macabro, spoilers pra quem não viu Nata Macabro, mas também está aqui, né? Falando pelo menos falando de Hexatomb, por favor, né? Por favor, vai ter que ter assistido, sabe? Tipo, mas assim... Ai, sabe, né? Você vai ter que ter assistido. Para, Seth. Pare, Seth. Ridículo. Mas eu era assim, tipo... E aí, uma cena que foi muito pesada com o penhasco foi o Aguiar tacando a Lila e a Nath do penhasco. Só que, daquela maneira, tipo assim, mano, é o Aguiar assassino, mano, jogando, tipo, ele tem a intenção de matar ali, sabe? E é muito pesado por isso. Mas, tipo, o cara tá lá, tá bom, Henry, pode ir. E aí, o Henry vai lá, ok. Ele pula e... Eu acho que isso é uma das maiores provas. Tipo, quem pensou na cena da mecânica do negócio, falou, eles não vão falhar aqui, não. Eles não vão. Eu sentia que o Cellbit tava... Eu senti. É um pressentimento meu. Não, tipo, não é algo que você consegue ver exatamente. Eu senti que o Cellbit, tipo, começou a narrar a cena da queda de boa. Só que quando ele percebeu que os dados deles tinham realmente possibilidade de falhar, porque eles não tinham bônus tão altos, eu realmente senti ele com medo. Tipo, caralho. Tipo, mano, peraí. E se alguém morrer aqui? Eu não pensei que isso poderia acontecer. Essa cena toda foi muito divertida, assim, foi de um ponto de vista narrativo. Ela foi uma cena muito... A gente tá aqui e a tensão tá subindo cada vez mais e mais, sabe? Tipo, eu sentia esse medo de que fosse algo assim dar errado, sabe? O que a gente encontrou no final do bunker realmente valeu a pena a construção de tensão, porque porra... Com certeza. Porta de Tenebres tá lá embaixo. Acho muito interessante o comentário do Cristino que o que importava era a intenção de abrir a porta. Talvez o Cristino estivesse errado, a gente não viu a porta abrindo ainda, mas eu acho que ela vai abrir. O que eu penso é que talvez ele pudesse estar errado, que qualquer pessoa serviria pra abrir a porta, talvez pra abrir a porta teria que ser um sacrifício do Hexatomb, e ele conseguiu com o Kaito, né? Já que eles deram o Kaito pra ele. Interessante pensar que ele tem uma porta de Tenebres
Porque a gente sabe que o Cristino tem relação com o Tenebris. A gente não sabe se ele é um tenebriense, provavelmente não. Ou aquele pin que ele tem é de uma outra pessoa que foi devorada pelo Kibungo. Ou se é dele, ele foi roubado e a pessoa morreu pro Kibungo e ele foi pegar de volta. Porque ele falou que era algo que era dele. Mas agora é pensar no negócio, né? Em sinais, a gente sabe que somente marcados podem completar a passagem. Tanto que isso foi revelado, né, pela Carol e uma live, né? Ela revelou todo o pensamento que a Dara sabia sobre o lance da passagem. Em sinais, pelo menos, o lance era que as pessoas iam pra TV Varminho pra tentar realizar a passagem, só que eles não conseguiam porque eles não eram marcados. A torre tava tentando atrair alguém que conseguisse completar a passagem. Conseguiu quando os 5 foram pra lá. Talvez isso seja algo único da torre da TV Varminho. Sim, talvez tenha jeito de não marcado. Porque a gente sabe que o Kaiser boliviano não é um marcado e ele é de Tenebris. Exato. Então... Isso que eu ia comentar. O lance de realizar a passagem, a escolha descrita para realizar a passagem é que você tem que ser livre para você poder ter a escolha de abandonar a sua própria liberdade. Então eu imagino que quando você vai pra Tenebris, você deixa de ser livre. Então, em tese, você, entre aspas, vira um NPC, tá ligado? O que dá pra pensar que antigamente, em tese, dentro da história, o Cristino era um marcado, entrou, deixou de ser, saiu de lá, agora ele é um NPC, que nem o Kaiser boliviano também era um marcado, deixou de ser depois de entrar lá, e quando saiu, para lidar com o Kion, por qualquer motivo que seja, ele é um NPC agora, não mais um marcado. Agora a parada é, se o Cristino era um marcado, era de Tenebris, e for tentar realizar a passagem, e se o episódio começar com ele entrando, só que a gente só vê ele se fudendo e não conseguindo? Ou talvez ele não entre agora, né? Porque ele falou que vai ajudar, então talvez ele não entre na porta agora. Eu sinto que, tipo, Tenebris não vai roubar o holofote completamente, mas isso tá sendo bem interessante. A tensão em Tenebris tá sendo maior do que eu achava, porque, vou falar, gente, eu não sei se eu falei isso no último episódio, acho que não, mas o Cristino, pra mim, ele era legal, mas ele não era tipo, nossa, que personagem insano. Pelo menos não ainda. Mas esse episódio mudou isso. Esse episódio me fez gostar muito mais dele. Eu não esperava que ele ia aparecer de novo e que a gente ia ter meio que uma pequena side questzinha de salvar o Pomba. O Cristino torturar o Pomba pra abrir a porta dele é um conflito tão bom, porque os protagonistas podem só deixar o Pomba lá e não vai mudar nada. Não vai deixar a chance deles de sobreviver ao Exatomb pior. Não vai... A única coisa que o Pomba morrer vai fazer é deixar eles tristes. Só que eles ainda assim não querem deixar o Pomba morrer. E é um conflito tão legal, porque eles não podem só matar o Cristino, porque o Cristino é um aliado que eles querem. E o foda é que eu sinto que o Cristino, ele tem uma força equivalente a um Veríssimo da vida, tá ligado? Tipo, ele não é qualquer coisa, sabe? Tipo, ele consegue fazer planos, ele é bom com várias coisas. Aí uma coisa que eu não sei é se eles podem só mexer no lampião e falar, vamos, vem ajudar? Ou, tipo, eles têm que fazer isso no meio da treta rolando, sabe? Coisa que eu fico pensando também sobre o ritual que o Cristino tava fazendo, eu me pergunto como que ele funcionava, tá ligado? Porque ele tava torturando o Pomba na intenção de matar ele, pra ele abrir a porta. Só que quando ele pega o Kaito, ele pode só matar o Kaito e aparentemente isso funciona, tá ligado? Eu queria entender a necessidade de, tipo, ficar torturando o Pomba e rasgando ele pra matar ele e, tipo, a diferença dele só poder pegar o Kaito e matar ele na hora. Tipo, ele já tinha preenchido o suficiente e tava só esperando pra matar, tá ligado? Então, eu acho que em termos mais meta, assim, em termos de game design, eu acho que era só um jeito que eles podiam ter feito pra, tipo, ok, o Cristino quer matar o Pomba, mas vocês têm até meia-noite pra salvar o Pomba. E aí, assim que vocês entregam o Kaito, ele mata o Kaito. Mano, da primeira vez eu achei que eles iam ter que escolher entre lutar com o Cristino e deixar o Pomba pra morrer, tá ligado? Nossa. E se eles deixassem o Pomba pra morrer, eu ia sentir, tipo assim, tá, eles são do mal. Eles são malignos. Só que se eles salvarem o Pomba, eles perdem o Exatomb. Porque, tipo, se eles matassem o Cristino, não tem como eles ganhar dos vampiros. Não tem. Não tem. O bom é que, questão de numérico, o pessoal tá bem, sabe? Tipo, claro, a Cindy e o Caio tão nessa, mas, mano, se o Eloy conversar com eles e falar, mano, a gente vai fazer isso, e se alguém morrer, vai nós três juntos, sabe? Tipo, vai... Falando da Cindy e do Caio, eu vi muita gente dizendo que, nossa, o Eloy caiu morrendo quando o Shigma morreu, e tipo, mas ele tá vivo porque a Kimi tava lá pra salvar ele, e provavelmente o Caio e a Cindy morreram, porque não tinha ninguém pra salvar eles lá, eles caíram morrendo e estão morrendo agora. Gente, o Eloy estava fudido. O Eloy lutou contra o Argano e ele quase morreu lá. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Eloy... Lembra quando o Kaito mordeu o Eloy e ele falou, se o Kaito tirar 10, o Eloy entra em morrendo? O Eloy tava com 10 de vida. E o dano do Stigma devia ser, sei lá, um dano alto pra cacete, sei lá, uns 30
30 de dano. Tipo, só que, tipo, o Caio e a Cindy não levaram dano no luta dos coraças. A Cindy ficou de longe, o Caio nem participou. Então eles, em tese, tão de boa. Tá ligado? No máximo, eles se machucaram pra caralho, mano. Então, o único dano que a Cindy levou foi a facada de Jai. Sim. Mas, tipo, eu acho que isso não é suficiente pra matar ela, não. Inclusive, falando nisso, o que vocês acharam da luta geral, mano? Machista! Eu achei ela muito engraçada, com certeza. Sim. Entretanto, eu não sei, eu senti que foi uma cena meio que de barriga, sabe? Eu senti que foi uma barriga. Pra encher linguiça? Não exatamente pra encher linguiça, que ela aconteceu por causa de coisa dos jogadores. Isso que, tipo, aquela situação parecia ser tão fácil de resolver, mas ela foi pelo caminho mais engraçado possível, só que eu senti que foi meio barriga, tá ligado? Mas é que foi muito bom, porque a gente teve... leveza. Foi uma coisa que aconteceu que foi extremamente caótica ali no meio do episódio. Eu tenho que dizer, foi super divertida aquela batalha inteira. Pra mim, a Cindy, eu amo a Cindy, tá? Não gosto é muito bom. O Caio tá... Era muito engraçada. O Caio levantando e sentando logo depois. Nossa, essa cena é perfeita. Mas, tipo, o que eu digo de barriga, só pra ninguém me interpretar errado, é que na hora, né, que a cena tava acontecendo, eu não tava vendo do aspecto do negócio engraçado, que eu senti que, tipo, talvez ela tenha se estendido um pouco mais do que devia. Entretanto, as cenas engraçadas e toda a cena ali e do sentimento que os personagens estavam sentindo na hora fez sentido. Eloy, para, meu, sou eu. Eloy, para, meu. Não foi uma cena ruim, é só, tipo, na hora do episódio que tava vendo que tava, tipo, acontecendo 300 milhões de coisas, na hora de assistir ao vivo não foi algo que, tipo, eu achei tão interessante. Mas, boa cena. Eu entendo esse sentimento seu, Estética. Isso que eu vou falar não é, tipo, quando eu vi aquela cena acontecendo, eu falei, nossa, os haters de Jai vão ser tão insuportáveis essa semana, meu Deus! E tipo, genuinamente falando, isso não é nem hate em Jai, porque eu gosto muito de Jai como personagem. Por que Jai esfaqueou Cindy? Por quê? Porque, né? Essa foi a escolha mais WTF do episódio. Ó, novamente, pra não sermos interpretados errados, não estamos hateando o Jai, não estamos hateando a Gabi, ok, tudo bem? Eu beleza? gosto muito de Jai, eu acho o Jai um personagem eu gosto muito da Gabi também. Mas, tipo, ela saiu completamente do plano, tá ligado? Tipo, mas eu acho que é justamente isso. A gente sabe agora que a Jai, a gente, ela é devota aqui, tá ligado? Tipo, ela não é legal. Ela não é maneira. E ainda por cima, tipo, todos os sentimentos do Hexatomb são muito mais intensos. Claro, não gostaria que ela fizesse isso, não gostaria. Mas, levando em consideração que ela tá no corpo daquela assassina, que é a Jai, que a gente conhece de Nota Macabro, com mais o fato que ela é uma devota aqui, ela odeia a Cindy, porque ela teve que escolher a Cindy em cima da Escarlata, que ela ama a Escarlata. Então, tipo, ela tinha muitos motivos pra não se segurar. Mas, assim, ela foi imprudente, ela foi inconsequente, e ele foi isso. E é justamente isso. Eu defendo o Jai como personagem porque é um personagem que causa intriga. É um personagem que causa caos, é um personagem que tem isso. E esse fator dentro dessa temporada eu acho muito interessante. Eu sinto que a Bagi tá fazendo um papel muito parecido com o que a Liz tinha no Segredo da Floresta, por exemplo. A Liz, mano, jogava o copo no chão, quebrava e o ferreiro ficava puto e ele falava, caralho, você fez, mano? Não trata a gente assim. Ela, tipo... E aí, tipo, ela teve que se conter depois, mas, tipo... Ela era um fator X, assim, sabe? Eu acho que a maior diferença entre Jai e Liz é que a Liz era mais ranzinza. A Liz era mais, tipo, não vou confiar em vocês, etc. Jai parece, tipo, ter um certo prazer em causar o caos. Tipo, quando o Eloy tava socando ela tava rindo. Então, a Bagi realmente tava fazendo o Jai ser uma força mais ou menos antagonística, não necessariamente, porque Jai ainda quer proteger seus aliados, né? Mas eu sinto que depois que Bagi leu que o personagem dela era devota Kian, ela falou, ok, agora dá pra resenhar. Sabe, tipo... E assim, ó, eu acho que personagens que tentam fazer as coisas dar errado do que dar certo é muito interessante. Eu acho que cria esse lance de, tipo, não, vai dar tudo errado, não acredito. E aí a gente, tipo, nossa, o que eles vão fazer? É um fator que deixa o episódio mais interessante, sabe? Sim. E, de certo modo, mais coisas pra discutir sobre ele. E assim, personagens assim são muito legais. Eu, pessoalmente, gostaria que ela não tivesse feito isso, por exemplo, com outros personagens. Tipo, tudo bem que na cena da Escarlata, ela tava sendo controlada pela Escarlata, o que fez ela atacar o pessoal do time dela.
Mas na cena do Henry, especificamente, eu não gosto que ela tá com o Henry de graça, sabe? Tipo, eu pessoalmente, PVP pra mim, todo RPG é muito... Não gosto. Eu acho que cria intrigas que não são necessárias. Eu sinto que às vezes podem ser tratadas de um jeito. E, tipo assim, não é nem questão de responsabilidade de players e tudo mais, mas é algo muito perigoso. Porque a gente já viu em Ordem várias vezes como PVP pode sim causar intrigas dentro ou fora da mesa. Então, assim, principalmente com fandom, né? De hatear demais em alguém, ou, tipo, pegar esse cara, esse personagem, o player pra vilão e querer, tipo, o ódio em cima de Jai tá gigantesco, sabe? E, assim, não é um problema você não gostar do Jai e criticar as suas ações, mas, querendo ou não, é um personagem. E a gente tem que tratar como personagem. A gente nunca deve tratar e levar isso pra fora, sabe? Trazer esse ódio pra Bagi. A Bagi tá jogando da maneira que faz sentido pra personagem dela. E, assim... Se tivesse antes uma conversa prévia, talvez, sobre PVP dentro do RPG, talvez isso não acontecesse, sabe? Tipo, é uma coisa que tem que ser levada com responsabilidade, assim. Então, no geral, as cenas de Jai estão muito interessantes. Principalmente o labirinto em relação a Jai. Sabe, o jeito que ele tá mudando a percepção dele quanto a ela, sabe? Eu gosto muito que que o labirinto tá percebendo isso e tá, tipo, a última cena que o labirinto teve foi olhar pra Jai com desprezo. E eu fiquei, tipo, caraca, o que vai acontecer? Como é que isso vai terminar? Meu Deus do céu. É o famoso situationship em geral, né? Foi tudo que envolve Jai e labirinto, foi muito um grande situationship. E agora, tipo... bateu, tipo, a gente não é pra vida toda isso aqui. Sim. Então, assim, quando o Labirinto pegou o rosto e falou no ouvido de Jai, tu para com essa porra, senão eu vou falar de Kian, caralho. Nossa, o Henry escutou. O Henry, Kian. Leozinho! Eu sinto que o Henry vai mudar, talvez permanentemente, depois do que aconteceu, viu? Gente, mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu comecei a assistir em Oscar na Ilha, quem que é Kion? Não sei, acho que é um dos players. Acho que é um dos players da temporada passada. Um dos players antigos, né? Eu só queria concluir a questão do circo, porque eu achei muito foda o jeito que eles pegaram o Kaito. Mas o gritinho da Cindy gritando, mas está! Eu acho que eu nunca vi ser tão menininha. Eu achei lindo. Realmente, seja mais menininha, por favor. Por favor, isso foi incrível. Aquele grito foi muito perfeito. Muito bom, foi muito bom. Após isso, eu acho que depois da cena do circo, um dos melhores segmentos de Ordem Paranormal que tivemos em várias temporadas. Tipo, de toda a cena que desencadeou desde do carro, com o negócio do Kim, até o final com a morte do Damir. Tá ligado? Eu sinto que esse é um dos melhores segmentos de ordem, de acontecimentos, assim. Principalmente, né, por conta do... Mata a Irene. Tá ligado? Nossa, Mano, é impressionante como eu previ isso também, sem querer. O cara é o Simpsons. Eu previ tudo. Mas essa cena é muito interessante, porque a gente vê que aparentemente o diabo, né, a relíquia de sangue, ainda tem algum tipo de influência. Se não era o diabo, provavelmente era a própria coroa de espinhos. Mas é algo interessante, né, porque agora que o ambiente do Hexatomb tá se transformando, que é algo que é descrito, né, que acontece quando o trono do diabo tá na região, a gente consegue ver a influência de alguma coisa nos personagens, principalmente quando a Kemi fala, o Tuco, aí o Sabude corrige, Dalmo. O Labirinto falando como líder, e aí tipo, líder? Você é líder? Aí toca um sonzinho, tá ligado? É muito interessante ver que alguma coisa tá influenciando eles, provavelmente a relíquia de sangue, tá ligado? Devido ou a coroa de espinhos, né? Ou a coroa de espinhos. Ou o próprio sino, né? Tipo, o sino, ele conecta sangue e conhecimento, querendo ou não, essa temporada de sangue e conhecimento. E o conhecimento é essas partes, sabe? Essas memórias, esses relapsos de coisas que estão acontecendo na cabeça dos personagens. E assim, isso é muito interessante de assistir, sabe? De entender, passando cada vez mais, sabe? Foi nesse episódio, não foi nesse episódio, acho que foi no último episódio ou foi no episódio da morte do Dalmo, que tipo, tava todo mundo falando sangue, aí o Céu Ultimate falou, e conhecimento, tá ligado? Eu achei isso engraçado. E conhecimento, não esquece não, tá ligado? E conhecimento. E acho que uma coisa muito legal da gente levar em consideração sobre os personagens que a gente viu nesse episódio é justamente sobre as memórias deles
estarem completas, de certo modo, todas as memórias dos personagens foram, sim, demonstradas, foram jogadas pra gente ler. Eu me pergunto por que ele fez isso. Eu me pergunto por que o Summit escolheu lançar justo agora as memórias, né? Todos os personagens mudaram muito, né? A maneira que eles interpretam por causa disso. Eu adoro a mudança que, tipo, eles estavam na madrugada lá conversando, aí eles estavam todos tristes, eles foram dormir, acordaram, e aí, tipo, a Kemi acorda como se nada tivesse acontecido, tipo, realizei minha criança, eu tô bem agora. Os personagens que eu diria que mais mudaram dos assassinos foram Labirinto e Jai. Kemi, Aguiar não mudaram tanto. Eu sinto que eles só evoluíram. Jai e Labirinto mudaram. Eles estão muito diferentes do que eles eram nos primeiros episódios. O Jai era super fofo nos primeiros episódios. Agora ele é. Sim, e Dalmo, Magno. Dalmo, Magno. O Dalmo, então, isso não é nenhuma crítica. Eu acho que o Dalmo é o personagem que mais se manteve, entre aspas, estático, né? Estático? Mas, tipo, isso não é ruim, porque personagens estáticos não são ruins. Eu acho que o papel do Dalmo era um personagem que era ele mesmo, e ele já era perfeito, e ele não precisa mudar, ele já é foda. Um ponto sobre o Dalmo, né? Tem uma teoria aí, né, que tá sendo comentada. Dalmo, Tuco morreu, né? Tuco Veles morreu no corpo de Dalmo. Só que talvez o Dalmo esteja no corpo, né? De Tuco Veles, caso o Tuco não tenha sido quem morreu, né? Será que tem Gabriel e Agatha? Então, assim, era o ritual do primeiro episódio, era um ritual de troca de corpo. A consciência do Dalmo original tem que ir pra algum lugar, tá ligado? Será que o Dalmo tá no Tuco? Se tiver, a Ordem tá com ele preso, a não ser que a Ordem, por algum motivo, liberou o Dalmo no corpo do Tuco, do nada. Assim. Não, eu imagino que eles saibam que é o Dalmo, tipo, se for ele, imagino que a Ordem saiba que é o Dalmo original no corpo do Tuco, só que provavelmente com o Dalmo original tá acontecendo uma coisa parecida com o que aconteceu com o Tuco no corpo dele, que é tipo, ele acha que é o Tuco, tá ligado? Que nem o Dalmo achava, quer dizer, que nem o Tuco achava que era o Dalmo, tá ligado? Justo. Então provavelmente deve estar acontecendo muito doido. Caso ele não seja a pessoa que morreu no primeiro episódio, né? Coisa que salientava durante as memórias, né? Tanto o Jai quanto... Acho que tanto o Jai quanto as memórias da Kemi são relacionadas a um culto que pegava crianças. E, assim, eu não consigo imaginar um culto diferente do que machucou a Agatha, talvez, sabe? Tipo, se for o mesmo culto, pode ser um culto completamente foda-se, né? Querendo ou não. E se for o culto que a Agatha foi levada pela primeira vez, sabe? Que tentou entrar com o ocultismo e tudo mais, e assim... Seria algo muito interessante de se ver nas próximas temporadas. Eu quero muito ver mais da Agatha. Essa temporada tinha muito espaço pra Agatha e a gente não viu quase nada dela. É que a história meio que não é sobre ela, né? Mas eu quero muito ver ela. Então, Calamidade Parte 2 tá chegando, né? Enigma do Medo era outro lugar que dava pra ver muito sobre a Agatha e a gente viu muito pouco também, né? Comentando um pouco disso também, tipo... Sim. Eu amo Enigma do Medo, mas eu queria tanto ter visto mais sobre a Agatha. Eu achava que Enigma do Medo seria o lugar que a gente ia ver, porque eu achava que a gente ia conseguir jogar com ela também. Infelizmente não aconteceu. Uma expectativa minha sobre Enigma do Medo, que não necessariamente foi cumprida, é a presença mais forte de Agatha e Samuel. Que eles têm, tipo, um momento cada um em que eles te ajudam com alguma coisa, e é meio que isso, a presença deles na história. O que é justo, porque Enigma do Medo é um sandbox, não tem como você incluir, tipo, momentos em que a Agatha faz coisa num jogo que é mundo aberto. Assim, pelo menos não sem muito tempo de desenvolvimento que eles provavelmente não tinham, né? Mas, sabe, eu fiquei tipo, eu queria tipo, um momento... sabe? Mais, tá ligado? Eu queria mais da Agatha e do Samuel e tudo mais. O Samuel, eu não queria tanto, eu sinto que a gameplay do Samuel, mais a cena final dele, que eu não darei spoilers, é muito boa, por si só se nutre, mas a Agatha eu senti que faltou alguma coisa, tá ligado? Eu não tô nem falando de presença, porque o Samuel é bem importante no lado de ARG, só que o Samuel não, tipo, os únicos diálogos que ele tem é tipo, que estranho, assim, tipo, eu queria... Mas eu diria que a gente vai ver mais da Agatha em Calamidade Parte 2. O que mais a gente tem pra falar desse episódio, gente? O que mais a gente tem pra falar? Acho que, no geral, a gente vê o Cristino, né? O Cristino que é o mais medonho personagem até agora. Tipo, ele é muito diferente de tudo que a gente tem aqui. E, assim, ver um personagem nesse nível, eu quero muito saber
o que ele vai fazer. Inclusive, eu queria muito comentar sobre a cinemática do Cristino e sobre todas as cinemáticas desse episódio, como elas estão muito bem feitas. Kael, Vito, esse pessoal azul que fez a cinemática do Cristino e o Faria editando, tipo, mano, tão absurdos. Tipo, toda a produção é muito absurda, né? O mapa do bunker, que eu imagino que tenha sido construído pelo Luciano, tá muito bonito. Matt, como sempre, arrasando nas câmeras. Sim, nos cinemas. É os cinemas, né? Não tem como. É os cinemas. Matt, vem pro sovaco seco. Matt, venha para o sovaco seco. Vocês querem falar alguma coisa específica sobre as memórias, talvez? Ou a gente já falou tudo que tinha? Acho que, no geral, a gente pode passar por cima em relação a, por exemplo... Hoje não, né? O dia que a gente viu Hexatomb, a gente descobriu que a Kemi conseguiu se vingar, né? Ela teve a sua vingança e que o Tuco era um agente que estava responsável por ela de alguma forma, né? E a forma como ele entra no Hexatomb talvez fosse próprio justamente estar ao lado da agente que era da Kemi, talvez. Esse detalhe de incluir o Tuco na história da Kemi, eu nem sei se isso foi proposital. Porque, né, eu imagino que essas histórias foram escritas antes de qualquer coisa acontecer. Mas é um jeito tão legal de deixar o Dalmo, o Tuco, né, o personagem do Abelha, presente na história mesmo depois de ter morrido. Uma coisa que eu penso, né, o Tuco, eu imagino que ele foi adicionado depois. Porque eu imagino que todos eles tenham lores interconectados uns com os outros. Então, eu imagino que talvez eles fossem uma equipe própria, algo assim, tá ligado? Então, talvez, por exemplo... Supondo que o Labirinto tivesse morrido também no episódio, supondo, tá ligado? Aí vamos dizer que o nome do personagem do Labirinto é tipo, sei lá... Carlos Birinto. Vamos dizer que esse é o nome original dele. Provavelmente o Carlos Birinto seria adicionado na lore de algum outro personagem ali, por conta que agora que ele tá morto, as memórias dele em tese foram liberadas, soltas. Então talvez isso acontecesse. Justo. E eu acho que eles irão receber mais memórias também. Acho que as memórias não acabaram. Eles vão ser mais... ainda não acabou, né? Mas, isso é algo que eu pensei enquanto a gente tava no meio desse podcast, gente. O próximo dia vai ser a boss fight final. Acabou, né? Ou não. Não, é porque que tá. Vai ter o 6º dia em que eu imagino que vai rolar alguma merda com o Giovanni. Eu acho que o Giovanni vai tentar interceptar o último sacrifício, ou seja lá o que forem fazer. Eu sinto que o clímax dessa temporada, que é a luta contra os vampiros, vai chegar ou no próximo episódio. Eu imagino se a Beth faz o Giovanni matar o Raziel, tipo, todo esse hype em cima do Raziel e o Giovanni fala... Tá ligado? E ele mata. Inevitável. Uma coisa que eu queria falar sobre Raziel, eu queria muito saber, e eu sinto que eu nunca vou descobrir, eu queria muito saber se o design do Raziel foi feito pensando em colocar o estigma na cabeça dele, desde o princípio, tipo, o Raziel vai ter o estigma, porque, tipo, encaixou como uma luva, né? Parece que ele foi feito pro estigma. Parece que ele foi feito pro estigma estar na cabeça dele, tá ligado? Acho que talvez tenha sido uma coincidência feliz, mas talvez, sabe, desde o início tinham pensado. Uma hora o Raziel vai se tornar um estigma no sacrifício e ele vai ter o estigma na cabeça. Eu queria muito saber se isso foi algo planejado, tá ligado? Mas algo que eu acho que eu nunca vou descobrir, ou se eu for descobrir, vai ser quando terminar a temporada eu poder, tipo, falar, Stefano, vendo o sovaco seco. Aí, ele foi. Aí ele vai dizer, claro que não, né? Stefano vai chegar e falar, todas as teorias são erradas, tchau. Ele Claro que não, né? A gente nem pensou nisso, tá ligado? Acho que no geral é isso, né? Só uma coisa. Kion apareceu. Não apareceu, mas ele foi mencionado nesse episódio. E assim, o fato que a gente tem uma devota de Kion no meio da equipe é muito estranho. Eu ia comentar, bizarro como ela é uma devota de Kion, mas ela não é nenhuma scripta. Ela só leu e falou, caralho, esse cara sabe. É por isso que eu gosto tanto disso, porque, tipo, ela é uma agente da Ordem, e ela leu sobre o Kion e falou, caralho, esse cara é foda. E, tipo, é tão da hora, porque isso mistifica o Kion de novo. Ele fica, tipo, ela trata o Kion como se fosse um deus. Eu gosto como isso propaga a imagem do Kion como uma divindade, porque o Kion é a coisa mais próxima que a Ordem tem de um deus. Eu sinto que ele é até mais próximo de um deus do que as relíquias, por conta que o Kion, em Desconjuração, eu gosto muito de como ele é escrito lá, e por isso que eu gostei tanto do backstory de Jai, por conta que, tipo, ele era visto até ele aparecer como uma divindade. Kion, ele era muito mistificado, tipo, não, Kion sabe, Kion isso, Kion aquilo, Kion
Kian vai trazer isso, Kian vai trazer aquilo lá, tá ligado? Tipo, ele era muito essa figura, quase como um... Não é arauto a palavra, mas ele tinha essa imagem. E eu gosto muito dessa característica nele. E também mostra como o argumento do Kian é convincente pros personagens lá dentro. Que a gente olha só assistindo, a gente vê o Kian como um filho da puta. E a gente pensa, não, foda-se, o plano dele não faz o menor sentido. Ah, não sei o que. Aí tem milhares de pessoas falando, não, que plano do Kian dá certo, tá ligado? Então, tipo, eu gosto como, tipo, isso faz a gente ver como o argumento dele é realmente bom, tá ligado? Pelo menos ele é, não no estilo de ser bom, mas ele faz sentido pra quem tá lá dentro, tá ligado? Ele convence os personagens, e é isso que importa, isso, né? Tá ligado? Porque Kian, Calamidade, não parece convincente, tá ligado? Assim, Enigma do Medo abriu portas pra que a gente entenda como é que funciona essa mudança, essa transformação através do medo, e como coisas que acontecem por causa do paranormal podem simplesmente deixar de acontecer por causa do medo, por causa desse lance de você poder simplesmente apagar tudo desse ponto da história, de certo modo, e refazer. Eu não sou a maior fã de Kian. Eu sou do time que acho que é broxa. Engraçado também que o Labirinto, ao ver uma devota de Kian, broxou. Aposto que eu sou melhor que esse Kian aí. Eu aposto que eu sou melhor que esse Kian. Por mais que a gente provavelmente vai ter ele de volta eventualmente, eu não acho que a gente deveria ter um Kian parecido com o que a gente teve em Desconjuração e Calamidade, que é o cara ir lá e bater nos manos. Eu acho que ele tem que ser essa proposta de que outras pessoas que estão se amontoando vão tentar realizar o plano de Kian por Realizar elas. as vontades dele. Realizar suas vontades, tá ligado? Eu acho que isso é muito legal. Então, eu gosto muito mais, né, dessa figura do Kian místico. Eu acho bem mais interessante do que o Kian ocultista que sai socando a galera, tá ligado? Então, mas vocês acham que, tipo... É porque o único motivo que ele saiu socando todo mundo é porque a Karina tirou o Zitol dele, né? Ele meio que não tinha o que fazer. Mas tipo, mesmo que, tipo, ele tivesse lá e ele falasse, não, fim inevitável, paradoxo, uso esse ritual aqui que é muito forte, dá 40 D6 de dano. Eu também não gosto tanto. Eu gosto dessa imagem, né, de o Kian como se ele estivesse fazendo uma orquestra. Ele tá basicamente orquestrando toda uma situação pra que aconteça do jeito que ele quer, tá ligado? Eu acho que seria muito interessante, inclusive, se a gente conseguisse receber um Kian manipulador que a gente vê. Porque, assim, em Desconjuração a gente tem muitos relatos de, tipo, Kian fez isso, Kian fez aquilo pra construir essa história e ele manipulou tantas pessoas pra que isso acontecesse. Mas ele nunca foi mostrado em tela manipulando, sabe? Ele nunca manipulou alguém como jogadores, como um NPC importante. A única vez que ele tentou fazer isso foi no final de Desconjuração, mas em Calamidade parece que ele já tinha desistido. Parecia que ele estava tipo, foda-se, vou matar todo mundo. Tipo, eu diria que o Kian nunca pareceu tão convincente na nossa perspectiva, porque desde que ele apareceu, primeiro que ninguém foi com a pira dele no final de Desconjuração, e foi só uma missão dá errado pro time dos scripters, né? Tipo, aqui foi lá quando o Joey apareceu, o Gal deixou de acreditar nele. O Gal, que é tipo o arauto do Kian, basicamente. O realizador da Desconjuração deixou de acreditar no Kian. Que ele estava sentindo isso depois de perder o braço dele e tudo mais, tá ligado? Então eu tenho esse sentimento que ele nunca pareceu convincente, na nossa visão. Ele é convincente no universo, mas não pra gente. Eu acho que pra isso acontecer, ele tem que ser um evento. Sabe, eu sempre vi Kian como um inimigo direto, sabe? Tipo, ele é um cara que ele quer destruir tudo, ele quer matar todo mundo e realizar a calamidade, não sei o quê. E assim, ele nunca se importou com nada, sabe? Ele claramente tá tão maluco da cabeça que ele, tipo, foda-se que tem gente morrendo. Nada disso vai ter acontecido, foda-se, tá ligado? Tipo, ele não se importa. Pegar a pedaços de carne, essa então, eu acho legal isso aí. Ele não se importa, de verdade, com absolutamente nada que eles falam. Ver o Kian preso dessa maneira e sendo tratado dessa forma, matar Kian é o ponto mesmo que a gente quer, porque o que é o problema nunca foi Kian, a calamidade, sabe? O que ele representa. É o que ele representa. Então, assim, a gente tem Jai como uma devota de Kian, de certo modo, que veio da ordem, é um ponto a se expandir, na minha opinião, como se a gente quer trazer Kian de volta, ele não pode voltar como o mesmo, sabe? Ele não pode ser a mesma coisa.
Tem que vir de uma maneira diferente, tem que ser de uma outra maneira, sabe? Sim. Eu acho que esses problemas com o Kion de ser, tipo, realmente só um inimigo, vem do problema realmente de, em Calamidade, pelo menos, ele realmente só era, tipo, o boss, né? Ele era o cara que vocês vão lutar no final, e ele é um cara que vocês vão lutar, e é isso, e, tipo, ele não é necessariamente um deus, ele era venerado como um deus, e faz parte meio que da narrativa de ele realmente não ser um deus, né? Ele é um falso deus, ele, apesar de tudo, ainda é humano. O diabo foi tratado como uma divindade no começo desse último episódio. O diabo apareceu, roubou o Damir, e foda-se. Seria legal se a gente tivesse isso com o Kion, seja lá quando ele escapar, porque ele vai escapar. Eu gostaria muito também que, tipo assim, o diabo, ele é uma figura muito... Tipo assim, você não consegue ver o diabo na sua frente e ficar de boa. O que é humano? Ele é, tipo, ele é humano, cheio de tatuagem, muito forte, sabe? E assim, eu sinto que o que eu quero ver aqui é a representação, tipo, física do paranormal dele, sabe? Tipo, tem muito texto na pele dele, tem muita tatuagem, mas eu gostaria muito que essa perspectiva de divindade em ordem paranormal, isso aqui é muito mais bizarro do que aparenta. Porque, por exemplo, o diabo, ele tem chifres, ele tem essa cara bizarra. O Raziel, por exemplo, ele é um monstruoso e ele é daquele jeito. Imagina divindades do paranormal. Eu acho que, nessa perspectiva de design, falando, eles deveriam causar medo, sabe? Eles deveriam causar sentimentos que eles deveriam propor, sabe? Tipo assim, você olhar pra uma criatura de sangue e você sentir muita intensidade vinda dele. Você olhar pra uma figura de energia e falar, caralho, ele é o caos. Esse bicho aí é caótico pra caralho. E assim, o anfitrião ele meio que representava isso, mas também era só um humano de máscara com fogo em volta. Eu quero ver mais esse exagero no paranormal daqui, sabe? E a Exatome tá fazendo isso muito bem. Eu diria que tudo que tá acontecendo em Exatome agora é quase um recomeço do paranormal, sabe? No Ordem, sabe? Tipo, a gente vê criaturas muito bem pensadas, com designs muito absurdos. Todos os personagens que são conectados com o sangue de alguma maneira são muito característicos pelos elementos que eles carregam, sabe? Por exemplo, o Mosto é muito característico, o Giovanni, Tarrafa, toda a galera de Armadura da Escarlata, os Piscoleira, por mais que sejam só uma banda, as máscaras têm esse fator de intensidade que eles trazem também. E assim, os monstros, os vampiros, mano, são figuras que a gente nunca tinha visto em Ordem Paranormal, de fato, né? A gente viu eles nos livros, mas pessoas assim, desse jeito, modificadas dessa maneira tão intensa, tão forte, é muito maluco. Eu concordo que conhecimento é um elemento que é mais sutil, né? Ele é para não chamar tanta atenção, ele manipula, ele é os segredos, as memórias, ele tá ali nas entrelinhas. Mas eu sinto que eles poderiam levar isso mais além, sabe? Eu quero ver mais além disso. É uma crítica construtiva que eu tô dando sobre Ordem, sobre o universo, que eu gostaria muito de ver. Do jeito que tá, no Exatome, eu tô amando. Eu sinto que, do jeito que eles introduziram o paranormal e o sangue nessa temporada e o conhecimento, estão sendo muito absurdos pra mim. Eu tô achando incrível, de verdade. Eu concordo. É uma experiência muito diferente de tudo que a gente já teve, sabe? E deixar livre, tipo, é uma evolução muito grande do que a gente já teve em Ordem, sabe? Tipo, é um salto além. E tudo daqui pra frente parece que, se seguir nessa linha, é incrível, sabe? Uma coisa que eu só queria deixar claro é o quão triste eu fico, por exemplo, com uma parte do fandom que critica, não com críticas construtivas, não maneiras que elas gostariam de ver evoluindo o universo, como eles acham que podem melhorar, como eles acham que podem ser tratados temas e coisas assim, porque críticas são válidas, porque ajudam a melhorar coisas que a gente ama, e a gente ama a Ordem Paranormal. Sim. Só que existem pessoas, e muita gente ultimamente nessa temporada tem tratado tudo com muito desprezo, com tanto ódio, com tanto descaso, principalmente com a produção, com os temas da temporada, com os players, com os próprios Selbit. Então, assim, os 1000 likes no seu tweet não valem. Não valem ser tão
desgostoso com um projeto tão legal quanto tá sendo essa temporada, tá ligado? O seu tweet ter 5 mil likes, tá ligado? não vale a pena, tá ligado? Eu amo muito o Warden, eu acompanho desde o início e assim, ver ele sendo tratado dessa maneira, tipo, eu entendo que as pessoas querem coisas diferentes, eu entendo quão desconfortável pode ter sido para algumas pessoas, mas é uma temporada que desde o início foi deixada gatilhos para todo mundo, com avisos, com coisas, com temas e como essa temporada seria mais pesada do que as outras. Você entrar nessa temporada sabendo dessas coisas e ainda assim criticá-las por isso, e não criticá-las, mas odiá-las por coisas que você não tá acostumado, ou que assim, são temas muito diferentes em RPG, é muito triste o quanto o fandom tá sendo que eu não vou dizer nem que é o fandom, né? Porque, é uma minoria alta. Essa minoria alta que tem de pessoas que não estão levando em consideração todo o trabalho. O quanto esse projeto nacional que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem, tipo, um fandom gigantesco, que a gente tá crescendo cada vez mais. Cara, isso aqui, tipo assim, é uma porta de entrada para tanta coisa legal que vai rolar no Brasil, que pode, tipo, expandir pra fora, entendeu? A gente, como brasileiro, a gente tem potencial absurdo, e Ordem Paranormal é a maior prova disso. O pessoal do fandom não leva em consideração. Isso é muito triste. De novo, não é o pessoal do fandom, é o pessoal, essa minoria alta que trata as pessoas de tal maneira, e assim, eu não gostaria, eu não quero ver um projeto desse acabar por causa disso, sabe? Eu vejo Ordem como um exemplo, sabe? Eu vejo Ordem como uma forma de você mostrar que existem sim formas de contar histórias que são absurdamente válidas dentro aqui, principalmente no Brasil. Tem como ser ambicioso e contar histórias que nunca foram contadas antes. Exatamente. Eu só espero genuinamente que as coisas melhorem, tanto que o Selby já deu a opinião dele sobre isso no Twitter, e o pessoal, e tem muita gente dando apoio nos comentários. E assim, se os jogadores, alguém estiver vendo isso, saiba que nós amamos o que vocês fazem, nós amamos os personagens que vocês criaram. A gente entende que tomam decisões ou coisas que não entram na nossa expectativa, e tá tudo bem, e as críticas são válidas, mas depende de como você critica, sabe? Existem críticas que são tratadas como qualquer coisa, e não é assim que se trata, sabe? Existem muitos poréns antes de você fazer um comentário no Twitter, sabe? Então, assim, saiba que existem pessoas por trás desse projeto que estão se esforçando demais pra fazer isso acontecer. Se eu não me engano, teve pessoas dentro do projeto que, tipo, trabalharam em mais de 200 artes pra essa temporada, e vocês não estão levando em consideração, estão comparando estilos de artistas com outros artistas, comparando um com o outro, como um é melhor que o outro, e eu acho isso ridículo. Pessoas são diferentes, e a gente tem pessoas muito fodas trabalhando. Quanto mais ódio em cima dessas pessoas, mais triste o pessoal vai se sentir, talvez desanime de continuar. E eu de verdade espero que o pessoal do Selbit, os players, não levem isso em consideração. Nós amamos a Bia, nós amamos a Bagi, nós amamos o Serial, nós amamos o Kali, nós amamos o Bastê e o Selbit, o Abelha, e a gente tem que levar isso em consideração, sabe? Tipo, a gente não quer nenhum deles desanimando ou sendo dilacerados pela comunidade, sabe? Isso é ridículo. Isso é ridículo, verdade. Melhor. É uma perspectiva que eu acho que muito dos fãs casuais que falam merda no TikTok ou no Twitter não tem, mas, tipo, nós três aqui, a gente tem isso porque a gente convive com eles, a gente conversa em call, a gente conversa com o pessoal que trabalha nesse projeto. Então a gente entende que o pessoal que trabalha nisso é igual a gente, são só pessoas que querem se esforçar pra fazer um projeto legal, e ter esse tipo de reação, ter esse tipo de hate, ódio pra caramba, sabe, dilaceração, igual você falou, é horrível, não ajuda em nada, só desmotiva, e muita gente não pensa nisso, muita gente vê essas figuras, essas pessoas que trabalham no projeto como, sei lá, mão de obra, como se fosse não humanizados. E é muito importante lembrar que tem pessoas lendo o que vocês postam, gente. Sempre tem. Mesmo que talvez o Selbit não veja mais, porque ele não vai mais visitar as redes, pelo menos até que essa tombe acabar. Sempre vai ter alguém vendo o seu take. Então, por favor, tentem ter cuidado, tentem ter respeito acima de tudo, porque são pessoas e eles têm sentimentos. Exatamente. E uma coisa que eu quero salientar também é que essa temporada pra mim tá sendo a melhor temporada de Ordem disparado. E dá pra ver muita gente vê essa temporada.
É a temporada que quebrou recordes, é a temporada que tem mais visualizações e a temporada que tava causando mais fomento na comunidade, mais discussões, mais coisas. E assim, de verdade, eu sinto que essa temporada tá sendo muito positiva, no geral, e eu quero que, como a gente quebrou muitos recordes com essa temporada, existem pessoas demais. Ou seja, por mais que tenha todo esse ódio, por mais que tenha toda essa comunidade de pessoas que não sabem respeitar os limites das pessoas dentro da comunidade, existem sim todo o pessoal que faz fanart, que ama o projeto, que tá aqui pra mostrar apoio em relação aos players, aos jogadores, todo mundo que acompanha o pessoal nas lives, tudo mais. Esse pessoal ama de paixão tudo o que tá acontecendo e eu espero que vocês continuem, que vocês permaneçam firmes, que vocês permaneçam seguindo em frente, porque de verdade todo mundo tá amando isso. Quem é fã de verdade de Ordem Paranormal tá apaixonado por essa temporada. Eu sei que eu tô apaixonada por essa temporada. Então, assim, eu não quero ver pessoal desanimando, não, tá? Eu não quero ver pessoal desanimando com essa temporada, eu não quero ver nada disso. Vocês estão fazendo algo que nunca foi feito no Brasil e vocês deveriam continuar fazendo. E é isso que eu acho. Sim. Foi muito importante você falar disso, Ink, porque a gente nem tinha isso nas nossas anotações, você só lembrou do nada e meteu. E com isso, pessoal, eu estou aqui dizendo que o episódio acabou. A gente tá muito feliz com a percepção de todos vocês sobre o Sovaco Seco, sobre o podcast. Deixe seu like, se inscreve, tire pros amigos. E no fim das contas, a gente tá aqui pra comentar sobre isso e deixar pra vocês o que vocês acharam do episódio. Com isso, a gente se despede de vocês. Confiram nossas redes sociais. Um beijo. Tchau, pessoal. Deixa o like, deixa o like. Tchau, deixa o like, comenta. Tchau. Tchau. A lua cresce. Um vento. Meu Deus.